na atenção prevista da atenção à saúde do SUS, a vigilância ambiental em saúde ela foi instituída justamente para atuar na promoção e na proteção à saúde. Contudo, a relação do ser humano com o ambiente, seja ele natural ou construído, produz alterações no ecossistema que expõem indivíduos e populações a efeitos que podem ser negativos à saúde. E para isso a gente tem uma gama de exemplos. O reconhecimento sobre fatores ambientais envolvidos na determinação do estado de saúde de indivíduos, sobre os fatores ambientais envolvidos na determinação do estado de saúde de indivíduos ou de uma população, torna possível a elaboração de políticas de controle e prevenção mais assertivas. Em função disso, o objetivo dessa nossa conversa hoje vai ser analisar um pouquinho mais de cuidado a importância que tem as questões ambientais para não só a promoção de saúde, mas também para a construção de políticas públicas de saúde, discutindo a percepção das interferências humanas neste meio ambiente e, claro, as consequentes alterações que isso tem nos padrões epidemiológicos. A saúde humana e o meio ambiente são temas que dialogam já tem um certo tempo, apesar de que essas assimilações eram feitas de forma pacífica. No início, ainda na década de 40, essa análise dessa relação ela se restringia basicamente à questão da potabilidade da água e de saneamento básico. Somente quando a Organização Mundial de Saúde formulou o seu conceito original de saúde, considerando que a saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental, social, não se restringindo à mera ausência de doença ou enfermidade, é que se resgatou um conceito que pudesse abranger fatores que, numa abordagem mais complexa e mais plural, pudessem afetar diretamente a saúde do indivíduo. Na segunda metade do século XX, norteando pelo debate ambiental internacional, ocorre uma diferenciação nos enfoques dos problemas ambientais relacionados à saúde humana. Surgem, então, duas vertentes, uma verde e uma azul. Essa verde, que ela normalmente ela se funda na questão dos efeitos antrópicos sobre o meio ambiente, e aí extrapolando para o desenvolvimento sustentável e dinâmica demográfica, e a azul, que já é tratando mais especificamente do que se conhece hoje por saúde ambiental, que é justamente os efeitos que o meio ambiente pode provocar em cima ou dentro do contexto de saúde. Então, nesse contexto, em 72, a Organização Mundial de Saúde ela chama a atenção para o controle dos processos químicos, físicos e biológicos como influências e fatores que exerceriam efeitos sobre o indivíduo ou a sociedade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em decorrência dessa nova interpretação, vários enfoques foram propostos para o entendimento das complexas relações entre os ambientes e os padrões de saúde. Nas Américas, inclusive, um modelo que se destacou para essa nova interpretação, ele foi um modelo instalado pelo governo canadense em 1974, na tentativa de reorganizar a sua saúde pública, mas que foi endossado pela Organização Mundial de Saúde somente em 86, por via da Carta de Ottawa. Esse modelo é o modelo de Lalonde. Nesse modelo, a saúde ela é considerada como sendo determinada por um conjunto de fatores com 4 grandes categorias: estilo de vida, ambiente, biologia humana e os serviços de saúde, ou organização dos cuidados. Na questão do estilo de vida, você vai observar aquilo que é produzido pelas próprias pessoas, que aí pode extrapolar desde as atividades de lazer, atividades de consumo, ocupacionais ou participação nos processos de produção. Na questão do ambiente, você tem os fatores externos ao corpo, compreendendo as 3 dimensões, física, social e psicológica. A biologia humana, ela extrapola a questão da hereditariedade, incluindo situações tais como maturidade e envelhecimento, e na organização dos cuidados ou serviços de saúde, aí dividindo-os em 3 grandes campos: preventivos, curativos e de recuperação.
Assim, fatores ambientais, tanto quanto os hábitos de vida, eles passam a ser reconhecidos como determinantes e integrantes, ou componentes, na verdade, da saúde do indivíduo. Neste cenário, um novo leque de pesquisa científica se abre, incorporando estudos mais abrangentes e que trazem as questões ambientais para uma inter-relação com o processo de saúde e doença. Assim, passam a compor a agenda de pesquisa, e hoje nós temos uma agenda de pesquisa bastante vasta e disponível, que trata aspectos como efeitos de mudanças climáticas sobre a sustentabilidade do ecossistema e saúde humana, interação entre ambiente, desenvolvimento e saúde, e a gestão dessas mudanças nas escalas local, regional e global. Historicamente, essa relação entre ambiente e saúde foi acompanhada por diferentes modelos de atenção à saúde, por diferentes teorias ou correntes epidemiológicas, que, na verdade, deram o embasamento necessário para esses modelos de gestão. Os três principais modelos de atenção à saúde ou de gestão que foram sendo implantados e substituídos progressivamente ao longo da história acompanhou o modelo sanitarista, que ali por volta da década de 30 teve sua expansão maior, a partir do movimento higienista. O principal enfoque do modelo sanitarista eram ações pontuais, campanhas sanitárias, além de ações ambulatoriais. O modelo biomédico, tecnicista, hospitalocêntrico, ou também conhecido como modelo médico hegemônico, que, embora acredita-se tenha sido substituído, ainda encontra-se enraizado em boa parte da cultura da nossa sociedade. Esse modelo biomédico ele tem como ênfase a questão do atendimento médico individual, secundarizando a questão dos aspectos de promoção e prevenção à saúde. E o modelo de vigilância, que hoje pautado nos princípios e diretrizes do SUS, ele centra nas ações pragmáticas de saúde, estratégia de saúde da família, acolhimento, promoção da saúde, e ainda na articulação daquelas questões epidemiológicas que eu citei ainda há pouco, que são as questões epidemiológicas, sanitárias, ambientais e também as questões ocupacionais. Só que o embasamento para que esses modelos fossem transicionando ao longo do tempo, também trabalhando em paralelo com a relação ambiente-saúde, nós temos também a historicidade das correntes epidemiológicas que também foram sendo construídas. A medicina hipocrática, ela foi a primeira tentativa conhecida de que trata a doença como um fenômeno próprio da natureza, ou na questão analisar a questão do equilíbrio e desequilíbrio das constituições relativas ao indivíduo. No século XVIII, predominava a percepção olfativa, a ênfase nos miasmas e nos fenômenos atmosféricos. O ar, contudo, era entendido como um composto de substâncias químicas, mas ainda em estudos bem incipientes. Após o desenvolvimento das teorias dos germes e da bacteriologia, inevitavelmente, as tentativas de buscar uma abordagem mais sintética, mais pontual de se entender a questão da cadeia do processo de saúde e doença, e nas ideias de transmissão de agentes microbiológicos específicos, e pelos conceitos que se sucederam, como hospedeiro, reservatório, resistência e imunidade, vinculados a esse contexto, foram construídas representações que tenderam progressivamente a desconectar a imensa pluralidade que existe nas relações espaço-corpo. Atualmente, nessa abordagem ecológica, que também permeia o modelo de vigilância, ou a sistemática de vigilância, a ideia é adotar uma pluralidade disciplinar e metodológica de acordo com a necessidade imposta por situações locais. A lógica é potencializar a capacidade de resolver questões singulares, mas não por ser singular, não se entende uma abordagem mais ampla em direção à totalidade dos aspectos que lhe dizem respeito. Então, considerando essa sistemática de vigilância que hoje faz com que as atividades do Sistema Único de Saúde sejam executadas, compreendendo, em termos de terminologia, o termo vigilância nas questões de saúde tem sua origem nas ações de isolamento e quarentena. Nos Estados Unidos,
após a Segunda Guerra Mundial, especialmente no período de Guerra Fria, ele era entendido como era associado com a ideia de inteligência, especialmente pelo risco que havia das questões das guerras químicas e biológicas. Mas essa tecnologia nos Estados Unidos ela evoluiu e passou a significar uma ação coordenada para controle de doenças na população, constituída de monitoramento, avaliação, pesquisa e intervenção, muito próximo do que nós temos hoje. A realidade brasileira, na década de 50, que é quando surge essa terminologia, a vigilância era compreendida como um conjunto de ações de observação sistemática sobre as doenças na comunidade voltada para medidas de controle. Mas somente a partir da década de 60 é que essas ações ganham uma estruturação de programa, incorporando também medidas de intervenção. Desde então, essas ações elas foram estendidas ao controle da produção, do consumo de produtos e da fiscalização de serviços de saúde, sob a denominação da vigilância sanitária. As ações de controle sobre o meio ambiente relacionadas à saúde, tentando fazer o link novamente com a questão como ligar a sistemática de avaliação e vigilância à relação ambiente-saúde, isso começa a acontecer, só que aspectos como, por exemplo, a vigilância da qualidade da água para consumo humano, inicialmente é restrito à vigilância sanitária. Posteriormente, evolui-se para um sistema de vigilância capaz de identificar os dados epidemiológicos e os fatores que condicionam, que é quando essas ações de vigilância são agrupadas em vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, embora praticamente as duas persistam com os mesmos objetivos, prevenir e controlar os riscos e agravos à saúde. Nos Estados Unidos, também na década de 80, que é quando isso é realmente reformatado e insere-se nesse contexto as questões ambientais, que é quando os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, por volta da década de 80 também, definiram esse novo sistema, onde as ações referentes aos dados coletados se articulam à informação periódica como instrumentos de prevenção. E para que isso realmente tivesse uma amplitude maior, seria necessário inserir a questão dos riscos ambientais e de mencionar o quanto isso poderia sofrer impacto na saúde. Então, também no Brasil, somente em meados da década de 80, é que são promovidas iniciativas para se instituir no âmbito do setor de saúde ações de vigilância da saúde do trabalhador e do meio ambiente, que, como vocês viram anteriormente, tínhamos apenas dois campos. Primeiro, somente a sanitária, depois sanitária epidemiológica, e agora começa a se desenhar a questão da vigilância da saúde do trabalhador e do meio ambiente, de acordo com o que prevê a nossa Constituição 88 e a Lei Orgânica de 1990. Mas é só a partir do ano de 2000 que o Ministério da Saúde realmente formula a denominada vigilância ambiental em saúde ou vigilância em saúde ambiental, que atualmente encontra-se regida pelo Sistema Nacional de Vigilância Ambiental, priorizando informações no campo de vigilância ambiental de fatores biológicos e não biológicos. Para que vocês tenham uma ideia do quão amplo é a vigilância ambiental e saúde, essa vigilância ambiental de fatores biológicos, ela tem 3 linhas de trabalho, que é o controle vetorial, hospedeiros e reservatórios e animais peçonhentos, e os não biológicos, que engloba desde a água para consumo humano, a presença de contaminantes ambientais e substâncias químicas nos 3 compartimentos ambientais principais, ar, água e solo, além do risco decorrente de desastres naturais e tecnológicos, como, por exemplo, acidentes com produtos perigosos. A área de vigilância em saúde ambiental, em termos legais, ela começou a ser implantada pela FUNASA, com base no decreto de número 3.450 de 2000. Em 2003, com a publicação do decreto de 4.726, houve a reestruturação do Ministério da Saúde com a criação da Secretaria de Vigilância em Saúde. Essa Secretaria de Vigilância em Saúde passou a ter como uma de suas competências a gestão do Sistema Nacional de Vigilância Ambiental, que é justamente quando se incorpora a questão
as questões ambientais e de saúde do trabalho e as questões ocupacionais, sob gestão do Ministério da Saúde via Secretaria de Vigilância em Saúde. Assim, a área de saúde ambiental, ela foi incorporada ao Ministério da Saúde para atuar de forma integrada às vigilâncias sanitária e epidemiológica no âmbito da Secretaria de Vigilância em Saúde. Em termos de a atualização das competências da Vigilância em Saúde Ambiental, se deu pela Instrução Normativa da Secretaria de Vigilância em Saúde em 2005, na qual foram estabelecidas as áreas de atuação, que, como já dito, englobam os três principais compartimentos ambientais: ar, água e solo, água para consumo humano e também trabalhando a água, ar e solo nos que diz respeito à contaminação ambiental e os problemas decorrentes disso, os riscos de desastres naturais, acidentes com produtos perigosos, nos fatores físicos aqui envolvendo os acidentes com radiação, seja ela ionizante ou não ionizante, além dos problemas relativos ao ambiente de trabalho. Além disso, incluíram os procedimentos de vigilância epidemiológica das doenças e agravos decorrentes da exposição humana a agrotóxicos, benzeno, chumbo, amianto e mercúrio. Esses, pontualmente, existem programas específicos dentro dos contaminantes ambientais que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. No processo de consolidação, os caminhos percorridos construíram avanços técnicos e operacionais com resultados positivos na implantação da vigilância em saúde ambiental dentro da estrutura do SUS. Então, a grande questão que eu quero que vocês prestem bastante atenção é justamente relativa a essa consolidação e a essa articulação que vem sendo propagada, difundida, mas não exatamente executada, e que tem respaldo legal, inclusive, embora recente, como eu já havia dito, a integração das vigilâncias, o respaldo dela é em 2009, mas que isso vem sendo construído como sendo uma necessidade cada vez mais premente de que esses quatro setores, esses quatro grandes grupos de questões que são responsáveis dentro dessa inter-relação pela produção dos processos epidemiológicos de saúde, que isso ganhe vida e seja mais efetivo, já que nós temos todos os instrumentos legais para isso. Uma das tarefas primordiais para o estudo da relação entre ambiente e saúde é a seleção de indicadores para esses níveis de manifestação dos problemas ambientais. Então, esses componentes devem estar combinados para que se defina uma estratégia eficaz para a prevenção ou redução do impacto dos problemas ambientais sobre a saúde. A Organização Mundial de Saúde, ela inicialmente prevê esses três eixos de trabalho, a partir do trabalho de Tucker em 96, em que você tem uma cadeia de processos acontecendo. Então, desenvolvimento de riscos ambientais a partir da identificação de indicadores. Só um parêntese antes da gente continuar. Para a questão da vigilância ambiental e saúde, em termos de articulação e de efetividade de trabalho, a grande questão é justamente relativa à identidade. Porque, embora a letra da lei, a norma traga todas as suas competências, objetivos, quando você traz o escopo de trabalho de cada um dos setores de vigilância, acaba não se tendo certeza sobre a identidade da vigilância ambiental em saúde. Então, o primeiro passo para que isso aconteça é justamente a seleção desses indicadores para os níveis de manifestação dos problemas ambientais e entender o processo de desenvolvimento dos riscos ambientais até a culminância maior, que seriam os efeitos sobre a saúde. Então, nesse processo de desenvolvimento de riscos ambientais, nós temos primeiro um modelo simplificado, que foi adaptado do trabalho de Tucker em 96, que traz as fontes de risco. Nessas fontes de risco, você vai entender tanto a presença quanto a dinâmica desse agente. Para a questão da exposição, você vai observar presença de suscetíveis, contato entre agentes suscetíveis e produção de efeitos adversos. E o efeito, e a culminância, digamos assim, seria a produção dos efeitos clínicos.
mas isso tudo partindo de um risco ambiental identificado. Esse modelo anterior, ele foi reestruturado por Kovalan em 97 e endossado pela Organização Mundial de Saúde, que aí você tem uma abordagem um pouco mais ampla. Então, por meio da união entre os processos desencadeadores de riscos ambientais, em que você tem as fontes, a exposição e o agravo, pode-se estabelecer uma sequência de passos metodológicos que permitem a análise global dos riscos à saúde. Então, a proposta para o desenvolvimento metodológico dos indicadores da OMS apoia-se no seguinte modelo anunciado por Kovalan em 97. Então, agora você tem 5 níveis em que os riscos ambientais eles podem ser avaliados: as forças motrizes, pressão, estado, exposição e efeito. E aí, nesse sentido, você tem as forças motrizes ou atividades fonte, que aí você pode ter qualquer um dos fatores de riscos apontados: indústria, energia, transporte, atividades domésticas, gerenciamento de resíduos, agricultura, que aí a gente pode retornar à questão daqueles 4 grupos de fatores que podem interferir diretamente na cadeia de desenvolvimento, ambiente e saúde. É na questão da organização dos cuidados, biologia humana, estilo de vida e serviços. Dentro dessas forças motrizes, aí você tem as pressões, que são basicamente as emissões, aquilo que é produzido diretamente por essas atividades fontes, aquilo que é produzido e extrapolado ao meio, vai representar um estado ou situação em que ele se encontra em termos de concentração, e aí a gente volta aos 3 principais compartimentos ambientais: ar, água e solo, além dos alimentos. Os níveis de exposição é aquilo que, a partir da concentração que se encontra no meio, o que é possível de ser absorvido, e a partir dessa absorção ou contato, no caso da exposição, quais os efeitos em termos de efeitos clínicos, subclínicos, que podem variar de leve, moderado a grave, podem ser produzidos na saúde. Esse modelo, ele sistematiza as principais etapas do processo de geração, exposição e efeitos dos riscos ambientais, bem como as principais ações de controle, prevenção e promoção que podem ser desenvolvidos. Ele revela ainda a necessidade de se integrar as análises dos riscos ambientais para a saúde das populações com o desenvolvimento e implementação de processos decisórios, políticas públicas e práticas de gerenciamento de riscos. Cabe, entretanto, à vigilância ambiental examinar esse conjunto de indicadores e, pelo relacionamento entre esses, analisar os contextos particulares em que os riscos ocorrem. Então, vimos as competências da vigilância em saúde ambiental e, amarrados também na letra da lei, a gente tem os objetivos da vigilância em saúde ambiental, que, na verdade, eles englobam aquilo que, produzido pelo meio, como o esquema anterior a gente já viu, aquilo que representa um risco ambiental passível de gerar efeitos sobre a saúde. Então, em termos de objetivos desse departamento, você tem a interpretação de informações que sirvam como instrumentos de planejamento para prevenção e controle de doenças relacionadas ao meio ambiente, os riscos e informações referentes aos fatores ambientais, condicionantes e determinantes das doenças, a promoção de ações de proteção à saúde relacionadas ao controle e recuperação do meio, e o conhecimento e estímulo à interação entre ambiente, saúde e desenvolvimento, a fim de fortalecer a participação popular na promoção da saúde e qualidade de vida. Então, como um conjunto integrado de ações e atividades, com propósitos definidos, a estrutura da vigilância ambiental em saúde, ela abrange a diversidade de setores e instituições por meio dos quais se cumprirão os objetivos e ações do sistema de vigilância. Aqui pelo esquema, vocês podem observar, no eixo central, vocês têm os 4 grandes grupos reunidos em sistemas de vigilância: vigilância em saúde ambiental, vigilância epidemiológica, sanitária e os aspectos de saúde do trabalhador. No eixo paralelo, você tem, dentro das sistemáticas de vigilância, os níveis de atendimento e de controle, a partir do
da atividade dos laboratórios de controle de anemias, de prevenção a partir do Departamento de Educação e Saúde e dos níveis de atendimento, considerando aí a atenção primária, realizada em níveis de atenção básica, além de média e alta complexidade. Além dos órgãos relativos aos outros poderes que podem, na verdade, não, eles têm como interferir direta e indiretamente na atividade de cada um desses sistemas de vigilância. Então, em termos de programas estratégicos, como eu também já havia mencionado, eles existem e são bastante bem desenhados, bem estruturados teoricamente. A grande questão é que, primeiro, a falta de comunicação, segundo, a falta de articulação entre os setores de vigilância e como a produção desses dados se comunicam ao longo da cadeia de desenvolvimento do processo de saúde e doença. Então, nós temos os programas estratégicos que se dividem no controle de fatores biológicos, aí englobando as três linhas de trabalho, que é o controle vetorial. Nós temos o controle vetorial no sistema de vigilância executado pelo departamento entomológico, que trabalha desde a identificação e captura desses vetores, hospedeiros e reservatórios, que aí nós temos uma atividade bastante premente da questão do centro de controle de zoonoses, que também atua em relação à questão dos animais peçonhentos. Então, a vigilância ambiental desses fatores, nesses três eixos, tem como finalidade principal o mapeamento das áreas de risco, utilizando a vigilância ambiental e suas relações com a vigilância epidemiológica, quanto às taxas de incidência e prevalência dessas doenças e do impacto das ações de controle, além da interação com a rede de laboratórios de saúde pública e a inter-relação com ações de saneamento, visando o controle ou a eliminação dos riscos. Então, aqui, na finalidade da vigilância ambiental em saúde, no que diz respeito aos fatores biológicos, você vê que isso só funcionaria se realmente todos os setores envolvidos trabalhassem de forma conjunta e para um objetivo comum. Então, uma vez mapeadas as áreas de risco e contraposta com as taxas de incidência e prevalência de doenças específicas produzidas por esses vetores, por exemplo, associado com a questão da identificação desses casos via laboratórios de saúde pública, além das medidas de prevenção e controle, como as de saneamento ou mesmo controle químico, que é realizado pelo controle vetorial, se isso tudo se comunicasse em termos de geração de dados e articulasse para que o objetivo fosse um único objetivo, que seria controlar a evolução do quadro epidemiológico, tudo surgiria, os índices seriam infinitamente menores. Já em relação à questão dos programas estratégicos relativos aos fatores não biológicos, aí nós temos programas específicos. No caso dos fatores biológicos, nós temos setores em que trabalham com aquelas três linhas: vetores, reservatórios e hospedeiros e animais peçonhentos. No caso dos não biológicos, nós vamos ter programas específicos para cada uma das linhas de trabalho. Para a qualidade da água, para os contaminantes ambientais, para o ar, para o solo, para os desastres naturais e para acidentes com produtos perigosos. Então, os programas que vão nortear essas ações são Vigia-Água, Vigia-Ar, Vigipec. O Vigipec, ele é relativo à exposição à contaminação química, a contaminantes ambientais, e o Vigia-APP é relativo também aos contaminantes ambientais, mas voltado para a questão dos acidentes com produtos perigosos. O Vigi-Desastres, que aí trabalha tanto com desastres naturais e tecnológicos, e o Vigifix, que trabalha com fatores físicos, aí voltando mais especificamente para os aspectos de radiação. O Programa Nacional de Qualidade da Água para Consumo Humano, que é o Vigiágua, ele consiste num conjunto de ações adotadas para garantir à população
tanto o acesso à água em quantidade suficiente, como em qualidade compatível com seu padrão de potabilidade já estabelecido pela norma vigente. Os principais objetivos com isso seria reduzir a mortalidade por doenças e agravos de transmissão hídrica, buscar a melhoria das condições sanitárias das diversas formas de abastecimento de água para consumo humano, informar a população sobre a qualidade da água e riscos à saúde, e apoiar o desenvolvimento de ações de educação em saúde e mobilização social. Já o programa Vigiar, que é relativo à questão da contaminação atmosférica, a vigilância, ela desenvolve ações para populações expostas, priorizando as regiões onde existam diferentes atividades de natureza econômica ou social que gerem poluição atmosférica de modo a caracterizar um fator de risco para a saúde das populações expostas. Aqui cabe um parêntese. Cada um todos esses programas, eles estão previstos no escopo de trabalho da vigilância em saúde ambiental. Porém, as localidades, as regiões, elas têm como estabelecer a execução desses programas, uma vez que é identificado que existe realmente o risco da população exposta desenvolver algum problema de saúde. Então, por isso que aqui fala que se priorizam as regiões onde existem diferentes atividades de natureza econômica que gerem poluição atmosférica de modo a caracterizar um fator de risco para a saúde humana. E aí, para isso, para se definir a questão dessas prioridades, precisam ser monitoradas todas as fontes em que essa poluição atmosférica é gerada. Que aí nós temos as fontes fixas, as fontes móveis e, especialmente, a queima de biomassa via desmatamento. Já o Vigipec, que é a vigilância para populações expostas a contaminantes químicos, ela tem como principal objetivo o desenvolvimento de ações de vigilância em saúde e atenção integral à saúde das populações expostas a contaminantes químicos. Essa área ela trabalha com contaminantes químicos que interferem na saúde humana e nas interrelações entre o homem e o ambiente, buscando articular ações de saúde integradas. Então, mais uma vez, a mesma coisa que falei em relação ao vigiar, muitos departamentos de vigilância de diversos municípios ao longo do país, se você for fazer uma pesquisa sobre quais desses programas estão em execução, a lógica para não os tê-los funcionando é se a localidade em que se encontram não representa ou não se gere riscos relativos aos objetos de trabalho desses programas. Mas uma vez que exista o risco iminente, o programa ele tem que ser instaurado e executado por equipes multidisciplinares. A vigilância em saúde ambiental relacionada a desastres naturais, isso, ultimamente a gente tem visto bastante a questão dos riscos decorrentes aos desastres naturais, especialmente em períodos chuvosos ou por acidentes, como acontece com mineradoras. Esses riscos, eles têm que ser previstos. Então, eles têm que ser, na verdade, geridos e nós temos na legislação diversos instrumentos que fazem com que toda essa atividade do desastre ela seja estudada anteriormente e prevista, claro, dentro do que é possível a partir de estudos preliminares. Então, você tem a gestão do risco, aí tem, dentro da gestão do risco, a redução do risco, o manejo do desastre e a recuperação. Então, na redução do risco, você vai trabalhar com prevenção, mitigação ou preparação, já que a legislação ambiental, ela não diz que atividades impactantes não podem acontecer. Ela diz que atividades impactantes podem acontecer dentro de um certo limite estabelecido em lei. E a partir, especialmente, das resoluções do CONAMA. Então, por isso que se fala em mitigação. Então, aquilo que é possível se prevenir, ok. Mas se a atividade econômica já é naturalmente impactante, então você vai trabalhar não exatamente com prevenção, mas com mitigação.
Na questão do manejo do desastre, trabalhar com a questão do alerta e do tempo de resposta, e na questão da recuperação, verificar, e essa recuperação ela já tem que estar prevista antes do início da atividade econômica. Caso venha a acontecer a questão do desastre natural, já tem que haver um plano de recuperação estabelecido em que vai se trabalhar com a questão da reabilitação e da reconstrução do local. Já a vigilância associada aos fatores físicos, ela atua no desenvolvimento de modelos relacionados à exposição humana à radioatividade natural elevada, a casos de emergências radiológicas e nucleares, e na vigilância da população exposta a radiações não ionizantes. Então, esse VIGIFIS, embora ele trate por fatores físicos, os fatores físicos que são trabalhados como escopo desse programa são basicamente as radiações não ionizantes e ionizantes. E em relação, a partir de todos esses programas estratégicos, objetivos, competências da vigilância em saúde ambiental, mas ainda, historicamente, vocês viram a crise de identidade e de a quem cabe a execução de toda a dinâmica relativa à vigilância de saúde ambiental, para o seu desenvolvimento em si, a literatura traz que alguns instrumentos e métodos de vigilância e controle são necessários, pelo menos para facilitar com que a identidade da vigilância em saúde ambiental seja realmente estabelecida. E aí nós temos alguns instrumentos e métodos que podem ser destacados, como a epidemiologia ambiental, a avaliação e gerenciamento de risco, indicadores de saúde e ambiente, sistemas de informação, além de estudos e pesquisas. No caso da epidemiologia ambiental, você vai trabalhar tanto com a epidemiologia descritiva e analítica, em cima de fatores de risco existentes, características especiais do ambiente e os efeitos adversos à saúde relacionados à exposição a fatores de risco ambientais. Então, aqui você vai pegar o método de investigação epidemiológica e construir toda a cadeia de processos. Então, você vai utilizar tanto o método científico para estudar a distribuição dos riscos e dos efeitos à saúde, quanto estudar a relação entre a exposição a um determinado fator com algum efeito adverso à saúde. Na avaliação e gerenciamento de riscos, a avaliação de riscos ela trata de um procedimento utilizado para sintetizar as informações disponíveis e os julgamentos sobre as mesmas com objetivos de estimar os riscos associados a uma determinada exposição. Então, esse gerenciamento de risco ele vai consistir na seleção e implementação de estratégias mais apropriadas para se trabalhar controle e prevenção de riscos, envolvendo regulamentação, utilização de tecnologias de controle e remediação ambiental, além de análise de custo-benefício, aceitabilidade de riscos e análise de seus impactos nas políticas públicas. Então, na verdade, a avaliação e gerenciamento de riscos, você primeiro constrói aquele organograma, descobrindo desde quais são as suas atividades fontes que estão combinando, que estão representando um risco e produzindo efeitos clínicos e subclínicos na população, a partir de quais exposições isso está acontecendo, e para ver se você, em qual parte da cadeia, você consegue trabalhar, se não com aspectos de prevenção somente, com aspectos de prevenção e de mitigação. Os indicadores de saúde ambiental, que a gente também já discutiu lá atrás, é um importante instrumento a ser trabalhado dentro da vigilância em saúde ambiental. Eles são necessários para se utilizar para a tomada de decisões, por intermédio do uso de diferentes ferramentas, tais como estatística, epidemiologia e utilização destes nos sistemas de informação geográfica. Quanto aos sistemas de informação, os sistemas de informação, eu havia comentado lá atrás que nós temos o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental, sob gestão da Secretaria de Vigilância em Saúde. Esse Sistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental, na verdade, para que ele possa ser alimentado, ele precisa que cada um dos programas estratégicos aqui relacionados tenha um sistema de informação específico. Então, a construção de um sistema de informação para essa sistemática de vigilância,
é necessário que ele integre os aspectos de saúde e de meio ambiente, que permita a produção de informações estatísticas facilitadoras da interpretação da dinâmica com os demais sistemas e, dessa forma, possibilite a construção e identificação de indicadores de saúde ambiental. Então, para isso, para que essa integração toda aconteça, é necessário a disponibilização de informações específicas dos sistemas de cada um dos programas, seja os programas de controle de fatores biológicos, naquelas 3 linhas, seja a partir dos programas estratégicos de fatores não biológicos já identificados aqui. E só para enfatizar, isso não existe. E a questão dos estudos e pesquisas, que é, na verdade, é o que norteia, é como se fosse um instrumento constante de avaliação daquilo que se está fazendo. Então, a sistemática de vigilância, a vigilância em saúde, ela tem que trabalhar no aspecto administrativo de melhoria contínua. E para se trabalhar essa questão da melhoria contínua, quem melhor pode apontar os caminhos são os estudos e pesquisas. Então, para se viabilizar a vigilância ambiental em saúde, é fundamental a realização de estudos que permitam relacionar os efeitos à saúde com determinados fatores ambientais, utilizando-se indicadores de saúde e ambiente, sistemas de informação ou ainda estudos epidemiológicos. Então, aqui você tem a possibilidade de reunir todos os instrumentos e metodologias que são necessários para o desenvolvimento da vigilância em saúde ambiental e fazer uma análise conjunta. Como eu já venho pontuando desde o início, existem inúmeros desafios e vulnerabilidades desse sistema, desse programa, até porque ele é muito recente. Recente e, como eu disse, já há uma resistência em termos dos gestores em se trabalhar com isso de forma dada a sua relevância. Então, prefere-se não usar como argumento a questão da falta de identidade ou preferir entender que os aspectos de vigilância e saúde ambiental estão sendo contemplados nos diversos outros setores, especialmente os ligados à vigilância epidemiológica e sanitária, do que exatamente fazer uma articulação como já havia sido previsto desde 2009 na lista da lei. Então, após mais de uma década de sua implementação, a vigilância em saúde ainda necessita de uma série de avanços, especialmente quando se vivencia cenários de incertezas decorrentes das mudanças ambientais em escala local e global. Além de precisar superar a dificuldade de fazer prognósticos acerca dessas mudanças, a vigilância em saúde ambiental necessita implementar com mais eficácia seus subprogramas nas diversas áreas apresentadas. Mas isso só seria possível, primeiro, com a disponibilização de equipes multidisciplinares e que, antes de dizer que determinado programa, subprograma não se aplica àquela localidade, fazer um estudo prévio ou preliminar que possa ou não identificar se há necessidade a partir de riscos ambientais identificados. Quanto à implementação e gestão desses subprogramas, apenas o Vigiágua encontra-se consolidado em grande parte do território nacional, por não dizer praticamente todo o território nacional, especialmente em capitais e nas cidades com mais de 200 mil habitantes. Os outros programas refletem experiências pontuais, ainda para efeitos de como se fossem ensaios ou experimentos. Então, quanto ao seu planejamento e atuação, a vigilância em saúde ambiental tem sido organizada nas secretarias estaduais e municipais de saúde, ora dentro dos departamentos de vigilância epidemiológica e sanitária, ora em departamentos autônomos, como eu falei, a questão dos laboratórios de controle de anemias e do departamento entomológico, por exemplo. Isso denota não só a falta de padronização do setor, mas também a falta de conhecimento bem delimitado de suas ações, visto que cada esfera o interpreta como pertencente a uma categoria diferente. É a tal falta de identidade que eu acredito que seja um dos maiores problemas da vigilância em saúde ambiental.
Entretanto, mesmo destacando tantos entraves a esse processo de consolidação da vigilância no SUS, a riqueza de possibilidades de atuação nesse campo faz surgir novos paradigmas para além do debate sobre saneamento e doenças infecto-contagiosas, enfocando problemas como agrotóxicos, metais pesados, contaminação das águas para consumo humano e ambiente urbano, dentre outros tantos temas que podem ser explorados para efeito de pesquisa. Dessa forma, um dos grandes desafios está no processo de criação de uma identidade própria da vigilância em saúde ambiental, que ainda está em construção. Para que a gente possa finalizar essa nossa conversa, algumas considerações foram feitas ao longo, espero ter, pelo menos, despertado a curiosidade de vocês em relação à subutilização desse programa tão rico em termos de possibilidades. Então, a incorporação da vigilância ambiental no campo das políticas públicas de saúde é uma demanda relativamente recente. Um dos principais desafios é a definição do seu objeto e a especificidade das suas ações. O conceito ampliado de exposição, tratado como um atributo da pessoa, mais do conjunto de relações complexas entre sociedade e ambiente, é central para a definição de indicadores e para a orientação da prática de vigilância ambiental. Entre as dificuldades encontradas para sua efetivação no SUS estão a necessidade de reestruturação das ações de vigilância em saúde e a formação de equipes multidisciplinares, além da construção de sistemas de informação capazes de auxiliar a análise de situações de saúde e a tomada de decisões. Engajar na tarefa de consolidar o SUS, a vigilância ambiental em saúde deve emergir tendo a intersetorialidade e a interdisciplinaridade como pressupostos. A construção no sistema de vigilância em saúde ambiental requer um modelo de compreensão holística, tal como a propaganda da última corrente epidemiológica nos sugere, capaz de organizar as ações de prevenção em saúde, melhorar a qualidade dos serviços como um todo e colaborar com as políticas de desenvolvimento sustentável. Obrigado e me coloco à disposição para quaisquer dúvidas que vocês têm. Professor, muito obrigada. Até o momento só temos feedbacks positivos e também temos uma dúvida. Siga lá. No cenário atual da pandemia da Covid-19, com a vigilância ambiental em saúde articulada com outros tipos de vigilância atual nesse quadro. Eu acho que ele perguntou como atualmente a vigilância ambiental em saúde está envolvida no quadro da Covid-19. Ela deveria estar melhor inserida, que é exatamente o porquê de eu ter escolhido essa temática da gente abordar hoje. Porque é um instrumento extremamente efetivo que a gente tem, que poderia estar atuando frente a um surto como esse que está acontecendo em nível mundial, mas que, na verdade, fica basicamente a cargo das vigilâncias epidemiológicas e sanitárias, o trabalho mais específico. Porque aqui em Imperatriz, por exemplo, apenas o Vigiágua e o Vigisolo, em uma pequena escala, acontecem. Acontecem, estou falando de forma efetiva. E isso é reflexo do que acontece em todo o país. Então, a vigilância ambiental dos fatores, especialmente esses fatores que interferem, por exemplo, na questão da qualidade respiratória, como a disposição de poluentes atmosféricos, esse controle ele é muito mal executado em todo o país. Certo. Professor, foi uma palestra bem explicativa, então por isso eu acho que todo mundo entendeu muito bem sobre o assunto. E muito obrigada pela sua participação no nosso evento. Obrigado, eu, e me coloco sempre à disposição de vocês para quaisquer trabalhos. Bom demais falar com vocês. Obrigada.